Michael Schumacher era o piloto preparado pela Mercedes para ser a maior estrela alemã da Fórmula 1. Isso de fato aconteceu, mas não em parceria com a Mercedes, marca para a qual ele decidiu virar as costas em 1993. Quer saber mais detalhes dessa história? Então fica comigo, que é depois da vinheta. Para você que gosta de automobilismo, tá no ar mais uma edição do Primeiro Stint. Eu sou o Thiago Mendonça e hoje a gente vai te falar da relação complicada entre Mercedes e Michael Schumacher. Mas antes da gente entrar aí no assunto, quero te pedir para deixar o seu like e, se puder, se inscrever no canal. O YouTube reduziu muito o alcance dos nossos vídeos e só você pode me ajudar a aumentar a visibilidade e chegar a mais fãs de velocidade, tá bom? Que esse programa aqui tá uma porra. Bom, a primeira coisa que você precisa saber, ou talvez até já saiba, é que a Mercedes tinha um projeto bastante ambicioso para a Fórmula 1 nos anos 1990. A marca já havia obtido muito sucesso em parceria com a Sauber nas corridas de longa duração, vencendo inclusive as 24 horas de Le Mans. A Mercedes não poupou investimentos para ampliar a fábrica da Sauber em Hinwil, na Suíça, pensando justamente nos desafios que ela teria pela frente na nova categoria. E enquanto isso, é claro, ela foi preparando jovens talentos alemães para assumirem aí uma vaga na equipe quando isso estivesse disponível. Entre eles, Michael Schumacher. Paralelamente à campanha que o levou ao título da Fórmula 3 alemã em 1990, o Schumacher passou a receber algumas chances na equipe oficial de fábrica no Mundial de Endurance, ou World Sports Car, como o campeonato era chamado na época. E os resultados foram muito bons, incluindo uma vitória na última etapa no México. Em 1991, o programa seria ainda mais completo. Ele disputaria a temporada inteira do Endurance e iniciaria negociações na Fórmula 1, tentando aí achar um lugar bancado pela Mercedes para estar mais preparado para a reestreia da marca na categoria quando isso acontecesse. A previsão era 1993, previsão de entrada da Mercedes na categoria. A oportunidade que eles tanto esperavam para emplacar o Schumacher veio no GP da Bélgica de 1991. O belga Bertrand Gachot foi preso em função de uma briga de trânsito na Inglaterra e a vaga dele na Jordan ficou livre para a corrida. Imediatamente, o Ed Jordan foi procurado pelo chefe de competições da Mercedes, o Jochen Nierspach, e pelo empresário do Schumacher, o Willy Weber. A Mercedes se dispôs a pagar $150 mil para que o Schumacher fosse o escolhido para a vaga e ainda daria mais $3 milhões para que ele pudesse fazer a temporada completa em 1992. O Ed Jordan topou na hora porque, além de ser um piloto muito promissor, ele ia tirar a barriga da miséria em um ano que vinha sendo bom para a equipe, mas consumindo muitos recursos. Bom, na primeira corrida o Schumacher já se classificou em 7º lugar para o grid e, apesar de ter quebrado ainda no início da prova, ele já tinha chamado a atenção de todo mundo no paddock, principalmente de dois grandes tubarões, Flavio Briatore e Bernie Ecclestone. A dupla da Benetton, do Briatore, era formada pelo Nelson Piquet, que estava para se aposentar naquele ano, e pelo Roberto Moreno, que ele não considerava muito como o cara que tivesse aí algum futuro dentro da equipe. Enquanto isso, o Bernie tinha pressa de ver um piloto alemão tendo sucesso na Fórmula 1 para, obviamente, aumentar as cotas de televisão na Alemanha e o faturamento do GP em Hockenheim. Se o Bernie fosse esperar a Mercedes estrear em 93 e ainda se tornar competitiva, demoraria pelo menos uns 5 anos para a gente ver o Schumacher dando resultado. E isso era uma coisa que definitivamente ele não queria. Aqui os pontos se encaixam. O engenheiro da Benetton, o Tom Walkinshaw, já conhecia o Schumacher do Mundial de Endurance, onde ele mesmo tinha chefiado a equipe da Jaguar, uma rival da Mercedes. E aí sugeriu o Schumi para o Briatore, que aceitou na hora e mandou contratar. O Schumacher não tinha nada oficializado com a Jordan, a não ser um documento de intenção de fazer o restante da temporada pela equipe e correr 92, também com eles, com aquele acordo que a gente falou agora aqui, com baita suporte
da Mercedes, suporte financeiro. Então, o empresário dele consultou a Mercedes perguntando se a equipe que ele ia correr podia ser a Benetton e não a Jordan. E a Mercedes, obviamente, aceitou, mediante uma cláusula que dava a ela, Mercedes, a prerrogativa de ter o Schumacher de volta quando ela estreasse na Fórmula 1. Pronto, Schumacher seria da Benetton já na corrida seguinte, na Itália. Era o melhor dos cenários para todo mundo, né? Menos para o Ed Jordan e para o Roberto Moreno. A equipe se indignou e abriu um processo na Inglaterra contra a Benetton. Enquanto isso, o Moreno fez o mesmo, só que na Itália. A Jordan perdeu a causa na Inglaterra, mas o Moreno ganhou na Itália, o que obrigava a Benetton a mantê-lo na vaga e anulava o acordo com Schumacher. Mas não era isso que os tubarões da Fórmula 1 queriam. Na quinta-feira à noite, o Bernie Ecclestone reuniu todo mundo em um hotel na Itália, incluindo um monte de advogados, e no meio da madrugada eles conseguiram chegar a um consenso. A Benetton pagou uma multa de $500 mil para o Moreno e ele aceitou sair da equipe, indo justamente para a vaga do Schumacher. Não que precisasse, mas para convencer o staff do Schumacher, o Briatore usou de algumas prerrogativas não muito éticas, como pedir para Cosworth, que era parceira dele e com quem a Jordan tinha dívidas, parar de fornecer o motor para a Jordan em 92. Eles teriam de correr então de Yamaha e isso assustou o Schumacher, que ficou com medo de andar no fundo do grid se ele ficasse na equipe. Todo esse caso originou aquele escritório de reconhecimento de contratos que hoje rege os acordos da Fórmula 1 e recentemente, inclusive, avaliou o caso entre Alpine, Oscar Piastri e McLaren. Bom, mas onde é que entra a Mercedes a partir de agora? Vamos lá. O primeiro ano do Schumacher na Benetton foi aquela temporada digna de um conto de fadas, né? Terminou em terceiro, na frente do Senna, incluindo a primeira vitória na carreira justamente na Bélgica, mesmo lugar onde ele tinha estreado no ano anterior. Aí, para 93, como já era previsto, a Sauber estrearia na Fórmula 1 com os motores Ilmor, desenvolvidos em parceria com a Mercedes-Benz. Na verdade, era um motor Mercedes, a Mercedes só não queria colocar o nome naquele momento ainda. Foi quando Peter Sauber e os executivos da Mercedes acionaram a cláusula que traria Schumacher de volta. Traria caso ele não tivesse virado as costas para eles. O Schumacher sabia que ia demorar para a Sauber e para a Mercedes chegarem ao nível da Benetton e começou a se esforçar para não sair da equipe. Fez de tudo para não ir para a Sauber. Foi quando o Bernie Ecclestone entrou na parada de novo, visando os próprios interesses e jogando a favor da Benetton e do Schumacher. Conhecendo o jogo e sabendo que ele não era sempre muito limpo no esporte, o Peter Sauber acabou convencendo a Mercedes a não brigar por um cara que não queria estar lá, o que só faria mal ao projeto. Ter o Schumacher insatisfeito, ter o Schumacher brigado lá dentro da Sauber, definitivamente não contribuiria para nada. Além, é claro, das possíveis represálias. A gente já viu aí o que o Briatore fez com a equipe Jordan, o que poderia fazer em parceria com o Bernie Ecclestone em relação à Sauber. Jamais saberemos, mas era um cuidado também que se deveria tomar. A Mercedes, então, teve de optar pelo finlandês J.J. Leto, que já tinha alguma experiência na Fórmula 1, para formar dupla com o Carl Wendlinger. Para 1994, também contratado pela Mercedes, veio o Hans-Harald Frentzen, outro protegido da marca e grande rival do Schumacher na base. Aliás, os dois, momentos Nelson Rubens aqui, os dois tinham uma treta, porque a ex-namorada do Frentzen, a Corina, começou a namorar o Schumacher e mais tarde eles viriam a se casar. Aliás, estão juntos até hoje, mesmo com o Schumacher bastante debilitado. Sem o Schumacher, a Mercedes seguiu o caminho dela, que também não foi nada mal, né? Conseguindo inclusive uma doce vingança, bem entre aspas, aí, contra o Schumacher. A marca deixou a Sauber para tentar acelerar o processo e fechou com a McLaren para 95. Foi o ponto de virada, porque com uma equipe mais estruturada, ela conseguiu vencer corridas já em 1997 e foi campeã do mundo com o Mika Häkkinen em 98 e 99, sendo que no primeiro ano, inclusive, esse título foi em cima do Schumacher na Ferrari. A relação entre o Schumacher e a Mercedes só teria uma trégua muito tempo depois, em 2010, quando o intermediário resolveu a parada. Estou falando do Ross Brawn, antigo engenheiro do Schumacher na Ferrari. Ele vendeu a equipe Brawn para a Mercedes, mas se manteve no posto de chefe de equipe.
E foi ele quem sugeriu à Mercedes, precisamente ao Norbert Haug, que era diretor, né, da Mercedes, que ele deixasse tudo aquilo para trás, e foi o que acabou acontecendo. Embora ocupasse outro cargo na época da treta, né, ele acompanhou bem perto tudo que aconteceu ali nos anos 90. Mas como amigos, negócios à parte, a Mercedes viu que seria mesmo interessante ter um recordista de títulos mundiais no carro dela e assinou um acordo de 3 anos. Esse acordo terminou em 2012, depois de uma performance muito abaixo do esperado por parte do Schumacher, com o Haug informando a ele ainda no meio do ano que ele não seria nem a opção A nem a B para o time no ano seguinte. O contratado para o lugar do Schumi foi o Lewis Hamilton e o resto da história vocês conhecem muito bem entre Lewis Hamilton e Mercedes. Em 2023, a Mercedes vê a volta do sobrenome Schumacher à equipe por meio do filho dele, o Mick, que será piloto reserva. São baixas as chances de que ele tenha alguma chance aí na equipe, né, em corridas efetivamente, mas de qualquer forma não deixa de ser mais uma tentativa de reparação entre essas duas marcas tão importantes na Fórmula 1, o sobrenome Schumacher e a Mercedes-Benz. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like. Se você gostou, se inscreva no canal e principalmente deixe o seu comentário aqui no vídeo para eu saber o que você achou dessa história, se você sabe quem estava certo, quem estava errado, se faz parte do jogo. Participe aqui com a gente. Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!